Olá, pessoal. Vamos continuar agora com o nosso conteúdo de história, tá bom? Nós vamos falar agora sobre o ciclo do ouro, final do século XVII e início do século XVIII, tá bom? Nós vamos começar fazendo a primeira leitura do texto, o comecinho do texto, tá bom? Vamos aqui no primeiro parágrafo. A descoberta e a exploração de metais e pedras preciosas no final do século XVII tiveram efeitos imediatos tanto na metrópole quanto na colônia. Por quê? Porque adquiriu lucro, né, para a colônia, muito lucro para a colônia, e muitos vieram até a colônia por causa disso. Aí aqui, ó, o ciclo do ouro ocorreu durante o século XVIII, no final do XVII e início do século XVIII. Foi um período extremamente importante na história brasileira e portuguesa. O século XVIII foi o auge da exploração, né, da mineração. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. As grandes jazidas de pedras preciosas e ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Só que Minas Gerais foi a mais importante, porque foi a primeira, tá? Que encontrou o ouro. E quem foi que encontrou esse ouro? Quem descobriu o ouro? Foi os bandeirantes paulistas que saíram de São Vicente. Eles que foram os que acharam ouro aí em Minas Gerais, tá bom? Vamos continuar lendo aqui no segundo parágrafo. Aqui, no entanto, grande parte do ouro descoberto não ficaria na colônia, porque lembra que eu já falei nos outros textos que a colônia ela era dominada pela metrópole, que era quem domina, certo? Aí aqui, ó, a grande descoberta de ouro no Brasil era motivo de esperança e enriquecimento e estabilidade econômica, tá? Era o que eles pensavam, que eles sabiam que o ouro poderia trazer muita riqueza e estabilidade econômica para a colônia, mas não foi bem assim que ocorreu, né? Vamos lá continuar lendo. Todo o metal extraído era distribuído e destinado a 3 regiões diferentes. Uma parte ficava no Brasil e deu origem às riquezas da região das Minas. A segunda e maior parte seguia para Portugal. E, por fim, uma terceira parte era enviada para a Inglaterra, país com quem Portugal mantinha relações de proteção, né? Eles tinham um acordo, né? Então, vamos passar agora para a página 141, tá bom? Ó, vamos continuar agora na página 141, aqui no primeiro parágrafo da página, tá bom? Olha lá. O primeiro e grande impacto da descoberta do ouro diz respeito ao deslocamento populacional. Olhem a imagem ao lado, aqui. Ó, é um quadro de João Ortiz Rugendas, Lavagem de Ouro no Itacolomi. Viagem pitoresca através do Brasil. Olha como ficou a extração de minério. Olha só quanta população. O que ocorreu aí, né? Nesse período, a população passou era de mais ou menos 300 pessoas, passou para cerca de 3 milhões de pessoas habitando a colônia. Aumentou muito. Daí aqui, ó, continuando o primeiro parágrafo, foi assim, ó, foi somente após essa descoberta que surgiu em Portugal o interesse de habitar a colônia. Por quê? Eles sabiam que se eles habitassem a colônia, né, iam obter mais lucros ainda. Além disso, a descoberta de ouro também provocou um deslocamento populacional dentro da própria colônia. Por quê? Os colonos, o que eles faziam? Eles começaram a se mudar para mais próximo das regiões de minério, né? Para facilitar, para eles terem mais, né? Conseguir mais ouro ainda. A região das Minas passou a receber colonos de diversas regiões do Brasil, incluindo colonos que trabalhavam nos engenhos de açúcar, tá? Peraí. Essa atividade passou a ser a mais lucrativa na colônia, tá bom? Aí vamos continuar lendo aqui embaixo, ó. Peraí, vou subir a página. Aqui, ó, onde eu parei. A região das Minas passou a receber colonos de diversas regiões do Brasil, incluindo colonos que trabalhavam nos engenhos de açúcar. Diante disso, a metrópole foi obrigada a intervir de maneira mais direta na vida da colônia.
estabelecendo e regulamentando a arrecadação de impostos sobre o ouro e controlando os fluxos populacionais que ameaçavam desestabilizar a colônia. O que eles começaram a fazer? A coroa portuguesa começou a cobrar altos impostos, né, para os colonos e para todos que estavam vindo também. Aí começou a gerar o quê? Uma certa revolta entre os colonos, né? Porque o ciclo do ouro era muito grande. Aí aqui, ó, vamos ler aqui no segundo parágrafo aqui, ó. O ouro também provocou a mudança da capital da colônia. Com a produção de açúcar em baixa, devido à necessidade de controlar o envio de ouro para a Europa, porque eles extraíram e não ficava dentro do Brasil, eles exportavam, tá? Era feito perto do porto do Rio de Janeiro. A metrópole decidiu mudar a capital da colônia. Assim, em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que eles fizeram isso? Tornava mais rápido o acesso às regiões das mineradoras, né? Ó, porque o primeiro ouro encontrado foi encontrado no Vale do Rio Doce e no Rio das Mortes. Foi ali que eles encontraram ouro. Aí vamos continuar aqui, ó. No terceiro parágrafo aqui, da página 141. Aqui, ó. A maioria do ouro encontrado era conhecido como ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião, que como está falando aqui, ó, era encontrado entre os sedimentos nas encostas e no fundo dos leitos do rio. E sua extração era realizada por escravos, com o uso de uma peneira que separava o ouro da água e da areia dos rios. Observem aqui, ó, a imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Se vocês observarem a imagem aqui, do lado direito, ó, olha como os escravos, como os colonos, eles faziam a extração do ouro. O ouro de aluvião esgotou-se rapidamente e novas formas de extração foram desenvolvidas. Por quê? Porque a extração era muito grande. Então, por perto, mais ou menos, o ciclo do ouro perdurou até o século XVIII, mais ou menos, quando se esgotaram as minas, aproximadamente em 1785, né? Por quê? Eles exploraram demais e aconteceu o quê? Começou a acabar, né? Ó, as formas mais rápidas comuns foram a lavra e a faiscação. A lavra consistia em uma grande área de exploração em que era utilizada a mão de obra escrava e se aplicava uma técnica de extração mais apurada. Já a faiscação era a extração individual, realizada principalmente por homens livres em áreas já exploradas. Para aumentar a sua arrecadação, a coroa precisava controlar o contrabando e estabelecer formas de arrecadação dos tributos. Foi aí que eles fizeram o quê? Aumentaram os impostos, fizeram o quê? Tudo para dificultar a vida dos colonos e para que eles arrecadassem mais dinheiro para a coroa portuguesa. De modo geral, houve dois sistemas básicos de impostos cobrados pela coroa, que era o quinto. O quinto era o quê? Seria mais ou menos assim, 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal, tá? E a captação seria o quê? Imposto pago pelo senhor de lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. O senhor de lavras, ele teria que pagar imposto por cada escravo. Olha só o absurdo que era. Então, aqui ele fala que o quinto determinava, aqui, ó, que a quinta parte de todos os metais extraídos deveria pertencer ao rei. E a captação, por outro lado, era uma arrecadação muito mais abrangente. Tratava-se de um imposto cobrado por cabeça de escravo e sobre os estabelecimentos comerciais existentes na sociedade mineradora. Assim era fácil, né? A coroa portuguesa só levava o lucro, né? E os outros teriam que pagar por isso. Ó, vamos mudar para a página 142. Olha lá, agora na página 142, tá bom? Daí aqui fala assim, né? Por que que o ouro, né, acabou se esgotando? Por quê? Era fácil extrair o ouro dali, né? Não precisava de tecnologia, era fácil. Por isso que ele acabou se esgotando muito rápido. Porque o ciclo do ouro durou no máximo 100 anos, tá? Aí vamos ler agora esse finalzinho do texto aqui, ó. Embora a maioria dos metais preciosos extraídos tenha ficado nas mãos de poucos, a sociedade mineradora acumulou riquezas.
cujos vestígios podem ser observados nas construções e obras de arte da região das Minas atual, estado de Minas Gerais. Olha como que era, ó. Altar-mor da Igreja Nossa Senhora do Pilar, na cidade de Ouro Preto, segunda igreja com maior quantidade de ouro no Brasil. Olha a quantidade de ouro que tem na igreja. Ó, barras de ouro, o quinto, cobrança devida à metrópole. Olha só como que era. Por isso que a coroa portuguesa ficou muito rica. Olha lá. Curiosidade. A mineração e o trabalho escravo. O trabalho na mineração era muito árduo. Os trabalhadores das minas sofriam com doenças como disenteria, malária, infecções pulmonares e muitos morriam devido aos acidentes. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Por isso, o número de escravos traficados para o Brasil cresceu muito durante esse período. Ó, vamos fazer agora as atividades, ó, vocês vão responder as questões aqui abaixo, ó. Em quais regiões foram encontradas as principais jazidas de ouros e pedras preciosas? Falei para vocês e tem uma que é a mais importante. Ó, pessoal, agora na página 143. Qual foi o primeiro grande impacto da descoberta do ouro? Qual foi o primeiro impacto? O que gerou a descoberta do ouro? A 26. Por que a capital da colônia mudou de Salvador para o Rio de Janeiro? Por que obteve essa mudança? O que ocorreu para ter essa mudança? 27. Quais eram as formas de exploração do ouro? Facinho lá, ó. 28. Quais eram as formas de impostos cobradas pela coroa? As respostas estão bem facinho, tá bom, pessoal? Façam. Não esqueçam de enviar para a Pro, tá bom? Beijos e até a próxima aula.